Boa noite. Hoje, quinta-feira, 24 de outubro de 2013. Estamos iniciando mais um TV Com em Debate. Hoje temos dois ilustres convidados. Do meu lado esquerdo, o Márcio Barbosa, conselheiro tutelar, um jovem atuante que vai poder conversar um pouco com a gente e poder transcorrer bastante sobre as políticas públicas relacionadas à infância e à juventude. Márcio, boa noite, é um prazer receber você aqui no nosso programa. É um grande prazer estar aqui no programa, venho assistindo o programa de vocês, né? E é um programa bem informativo. Vai ser um prazer essa noite estar com vocês e estar passando um pouco do meu trabalho e mostrar sobre a infância e juventude. Obrigado. E do meu lado direito, um comentarista da casa, um dos comentaristas mais famosos aqui da TV Com, Nelson Rodrigues. Nelson, prazer receber você aqui. Sabe que é sempre um prazer dividir a bancada com você. Um prazer enorme, né? Sempre dividir a bancada com você, Rogério, até pela amizade que a gente tem um pelo outro aí, por esse caminhar que a gente tem aqui através da TV Com, né? E também um grande prazer estar hoje aqui pela primeira vez com o Márcio Barbosa. Eu tenho certeza que ele traz para a gente aí informações importantíssimas, né? De uma área que é fundamental para o desenvolvimento do país, né? E no caso, na nossa cidade, aí, através da presidência do Conselho Tutelar. Então, boa noite para você, Márcio Barbosa, boa noite ao telespectador e a toda a equipe técnica do programa. E eu inicio já convidando você a participar do nosso programa através do 21384677. Faça sua pergunta, questione, participe com a gente. Márcio, vou iniciar. Eu tenho muita curiosidade com relação à sua atividade, primeiro, porque eu sou apaixonado por crianças, e segundo, porque eu realmente acredito que o investimento em massa, maciço na formação da criança, do jovem, dando condição para ele realmente se desenvolver plenamente, que a criança consiga se desenvolver plenamente, só assim nós teremos uma geração nova de brasileiros conscientes, realmente com noção e com dever, sabendo o que realmente o governo, o que as políticas públicas podem trazer e também com responsabilidade, ele como cidadão, a forma como ele deve agir. Então eu queria saber de você, que nós estamos com menos de um ano, quase um ano, de um novo governo que se iniciou com uma filosofia especial toda dele, Nós tínhamos um governo antes PMDB, com políticas públicas bem delineadas, e agora nós temos um governo PSDB. Não que as políticas tenham mudado muito, mas são perfis diferentes. Queria saber de você como você desenvolve o seu trabalho. Isso influencia, isso não influencia? Eu sei que você tem uma longa trajetória no Conselho Tutelar. Então, acho que não é a primeira vez que você passa por mudanças. Mas eu queria saber de você como você vem sentindo essa atual administração em relação ao seu trabalho. Bom, já é meu segundo mandato, já estou desde 2009 no Conselho Tutelar, e eu peguei essas duas gestões, a do PMDB, do governo Papa, e agora do governo atual do Paulo Alexandre Barbosa. E era o governo do Papa, a gestão era uma gestão assim, um pouco difícil de lidar, tal. A gente fazia os encaminhamentos, a gente conseguia as coisas, só que eu sinto assim, com essa transição de governo, começou meio tímida a equipe do Paulo Alexandre, porque eles estavam aprendendo, estavam pegando ali, receberam um monte de informações, o que a gente está assumindo, tudo. E nessa transição eles começou tímida e foi ganhando espaço. Hoje eles estão muito abertos para poder estar conversando. Recentemente tivemos uma conversa com a secretária Rosana Russo, de Assistência Social, e ela falou assim: estou disposta a abrir toda a secretaria para vocês. Sei que é difícil, porque normalmente o conselho é aquele que é a GENI, é aquele que ataca o governo, que fiscaliza o direito das crianças. Ela falou assim: eu sei que eu estou tomando uma atitude corajosa, de poder abrir esse espaço, de trazer vocês, saber o que vocês trazem de direitos violados, o que está acontecendo com o município, para a gente trabalhar
socialmente em cima. Então, realmente, foi um grande ponto positivo e está de parabéns à secretária de Assistência Social. Apesar que eu fiz essa pergunta, Nelson, e depois eu acho que talvez não tenha ou me explicado direito ou não tenha formulado a pergunta direito, porque eu lembrei que na gestão passada a Secretaria de Ação Social, que é bastante ligada ao Conselho Tutelar e tudo, ela tinha como secretário o Kaká, que era PSDB. Como que você enxerga isso, Nelson? Você acha que isso influencia, não influencia, ou essas políticas públicas voltadas à infância, elas vêm de forma linear? Olha, das duas formas, porque quando eu vi o currículo do Márcio Barbosa, e aí Márcio Barbosa não é da família do Paulo Alexandre Barbosa, né? Não, coincidência do nome. Não. Poderia ser irmão, né? Pela idade, 28 anos, um jovem. Não, só para nosso prefeito também é muito jovem, poderia ser irmão. Eu acho que existe toda uma legislação, né, disposta para trabalhar com a criança e com o adolescente, na qual o Márcio provavelmente se pauta nessa legislação para desenvolver o trabalho dele, mas também as políticas de governo, elas se diferem, como você falou, são perfis diferentes, né? Embora o secretário do governo anterior fosse do PSDB, quem dava o tom da política pública era o PMDB, né? E o secretário, ele trabalha para o prefeito, né? Quem traz o programa de governo, a proposta de trabalho da política pública, no caso, era o governo anterior, capitaneado pelo João Paulo Tavares Papa, que era do PMDB. Hoje está no PSDB, né? Então eu acredito que as duas coisas ocorram, né? Então, por isso que na fala inicial do Márcio, ele já sentiu um diferencial entre ele já pelo currículo dele, bastante diversificado, mas já com uma experiência grande, já por 2 mandatos, né? Sim. Já adquiriu uma experiência, e essa experiência não se compra, né? É uma coisa do dia a dia, mesmo lidando com situações de risco, com criança, adolescente, a experiência é fundamental para isso, né? Não basta só a legislação, mas a experiência de como você lidar com essa legislação no dia a dia, identificando os problemas, isso é fundamental naquela capacidade que você pode ter na solução de um problema imediato, né? Que nem sempre a legislação te dá essa noção do dia a dia, porque ela é um pouco mais ampla no seu aspecto legislativo, né? O que acontece? Nessa experiência, o Márcio já inicialmente relata que o governo começou timidamente, o que é natural, né? Porque é um governo que começa entendendo como funciona a máquina, né? Utilizando o orçamento do governo anterior e a partir do ano que vem, 2014, já entendendo a máquina, já tendo todo o diagnóstico e um orçamento, eu acho que aí sim, e eu vejo como possibilidades de atender às necessidades da área do Conselho Tutelar. E já com essa perspectiva que o Márcio falou da secretária, se ela já se colocou de forma aberta para poder subsidiar o Conselho Tutelar, os Conselhos Tutelares, né, no caso, eu vejo com bons olhos, acho que a perspectiva é boa. Pelos que eu senti nas palavras do Márcio, a perspectiva é boa, né? Tudo leva a crer. Sim, né? sim. Então, se isso continuar paulatinamente se dando na prática, eu acho que a gestão vai facilitar a gestão não só do Márcio, mas dos outros conselhos, para que a gente tenha uma condição melhor no tratamento dos problemas da criança e do adolescente na cidade. E Márcio, eu sei que você atua na Zona Noroeste, né? E eu entendo que a Zona Noroeste, junto com o centro, eu acho que são as regiões da cidade com a maior incidência de casos de maus tratos e tudo, por se tratarem de 2 regiões muito carentes. A Zona Noroeste, eu digo, aquele pedaço das Palafitas, final do Bom Retiro, ali, caminho São José, São Manuel, aquela coisa toda. E no centro, por força da situação em que eles vivem lá, por causa dos cortiços, aquelas habitações subnormais e tudo isso. Na Zona Noroeste, que é onde você atua, como que você tem visto isso? Como que essas situações chegam para você? Você mantém
uma rede onde você atua e você acaba... Porque você não fica fiscalizando casa a casa, as informações chegam para você. E de que forma essas situações chegam? Bom, primeiramente em 2009, vou explicar que é importante dizer, eu participei por um estágio antes de ser conselheiro, fiquei um mês, fiz uma transição nos 3 conselhos, e cada conselho é peculiar, tem uma realidade. O Conselho da Zona Central é um conselho onde você pega muita prostituição, onde muitos ex-presidiários, assim que sai do presídio, acaba ficando no cortiço, e esses cortiços são horríveis, né? A insalubridade que está nesses cortiços, crianças, o teto rebaixado, então muita umidade, subdesumana. E então os conselheiros lidam muito com essa forma de trabalhar no Conselho da Zona Central. Tem as outras denúncias, drogas, tudo. Na Leste é um público diferenciado, porque eles conhecem seus direitos, é questão muitas vezes de bullying na escola, um amigo tem um notebook, o outro não tem um notebook, aí ocorre aquele bullying. Também tem denúncias de abusos. Por na Zona Leste pegar a Nobre de Santos, muitas pessoas vivem em apartamentos, e então assim não tem aquela coisa de comunidade. Então acontece o direito sendo violado ali, às vezes um abuso sexual, e às vezes acaba sabendo por denúncias de próprio parente, faz uma denúncia que a criança teve. A Zona Noroeste já é um boom disso tudo, prostituição, drogas, abuso sexual, crianças respondendo a pai e mãe, batendo. Então a maioria das denúncias que se dão no Conselho Tutelar são por forma de telefone. As pessoas ligam, pode estar ligando, né, que é anônimo. Nós não vamos estar falando para a pessoa, foi esse fulano de tal que denunciou. A gente vai lá, né? Esperamos que as denúncias sejam verídicas, né? Isso aí é muito importante dizer. Por que ocorre no Conselho Tutelar? Muitas denúncias, às vezes, são brigas de marido e mulher, e o rapaz não quer pagar a pensão. Aí ele faz uma denúncia lá, inventa qualquer coisa sobre a esposa, e a gente começa a fazer um trabalho, às vezes, desnecessário. Um trabalho por questão de brigas mesmo de marido e mulher. Denúncia, às vezes, um vizinho brigou com a outra vizinha, e aí aciona o Conselho Tutelar, achando que o Conselho Tutelar é punitivo. O Conselho Tutelar, na verdade, é protetivo. Nós não vamos punir a criança, nós vamos proteger as crianças. Para a população entender sobre o Conselho Tutelar, é como se, com palavras simples, é como se fosse um PROCON, né? O PROCON. O consumidor viu que o seu direito de consumidor precisa trocar uma camisa, e ele vai lá no PROCON, a loja não quer trocar, a camisa manda o estabelecimento comercial trocar a camisa. Em relação à criança e adolescente, vamos supor, a criança precisa de um medicamento. Vai lá na prefeitura, no órgão da policlínica, e não tem esse medicamento. A mãe vai lá no Conselho Tutelar e ela pode requerer o direito do seu filho. E a gente vai requisitar. A gente tem força de lei para requisitar em 30 dias, em 10 dias, em 7 dias, de caráter emergencial, dependendo do caso, que esse medicamento seja dado. É importante as pessoas, claro, irem com um documento, porque eu não posso pedir um documento sem um laudo médico. E se o município não fornecer esse medicamento, nós encaminhamos para o Ministério Público representando aquele município, aquele órgão da prefeitura, determinando, onde o juiz acaba muitas vezes acatando, que nós temos um grande judiciário, aí o doutor Evandro faz um excelente trabalho, o Ministério Público também fazendo um grande trabalho. Então essa rede de proteção, Ministério Público, Conselho Tutelar e Poder Judiciários, são órgãos autônomos e que estão aí para defender o direito da criança e do adolescente. Aí é fundamental, né, Nelson? É fundamental que tenha que as crianças se sintam amparadas, que tenham órgãos realmente competentes e que façam esse trabalho. Eu vejo principalmente na questão até das crianças fora da escola, né? Aquele problema de pais
problemas às vezes de álcool, drogas, problemas até pessoais de relacionamento, tudo, que acabam desleixando e deixando as crianças fora da escola, sem a menor preocupação, e que acontece muito na Zona Noroeste, no centro também. O Márcio, eu acho que não sabe, mas eu tive a oportunidade de ser administrador da região central histórica, no primeiro mandato do prefeito Papa. E eu convivi muito ali pelo entorno do mercado, ali pelo aquele complexo todo, a 7 de setembro, que vira uma outra cidade depois das 19 horas. Então você vê aquelas crianças muito novas, realmente crianças pequenas, mesmo perambulando sozinha pela rua, e a gente sabe que se tivessem famílias estruturadas, isso não estaria acontecendo. Então é importantíssimo, né, Nelson? Queria saber a sua opinião sobre essa rede que protege os direitos da criança. Acho que é fundamental. Eu sou um fã do Ministério Público em todas as áreas, porque acho que é fundamental, dentro da democracia, na defesa da sociedade, a gente tem o amparo do Ministério Público, em particular na questão da criança. Mas eu queria, se pedir licença a você, Rogério, para extrair aqui do Márcio algumas informações que eu acho que é interessante para todos nós, para o público em geral, que é a questão dos números, né? Eu queria saber do Márcio, com toda a experiência que ele já teve, qual o diferencial de notificações, porque você disse que também já teve a oportunidade de passar pelos 3 conselhos tutelares, né? Qual é o diferencial de notificações em cada um desses conselhos, né? E tipificar essas notificações, que tipo de notificação é maior num ou no outro, né? Se, por exemplo, um é mais droga, o outro é mais violência, o outro é mais questão abuso sexual, em qual dos 3, o diferencial entre os 3 e numericamente também entre os 3. Bom, em relação à evasão escolar, é uma realidade que está acontecendo em todos os municípios, né? E o que ocorre, eu vejo que as secretarias e os gestores e os professores também têm que construir uma nova realidade de educação. O que está ocorrendo? Os alunos, com esse modelo de educação, os alunos têm evadido frequentemente da escola. É uma grande realidade, um número enorme de crianças e adolescentes evadindo da escola. Em média, recebemos de cada escola 15, 20 fichas de evasão escolar. Em Santos a gente tem uma ficha chamada ficha FICAI, Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente. Essa ficha ela é encaminhada pela escola, a escola faz aquela tentativa de buscar o aluno por telegrama, por carta, indo lá na residência da criança ou do adolescente, e ela não conseguindo êxito de trazer o aluno de volta, ela encaminha o caso para o Conselho Tutelar, que vamos notificar essa família para estar indo no conselho. O que ocorre? A escola, com esse modelo, o aluno está desinteressado. O aluno é um modelo que estuda, e muitas vezes não está na realidade do trabalho. Acredito sim que devemos estudar, devemos ter realmente um campo acadêmico muito grande, mas neste modelo realmente está desgastado, cada vez aumenta mais. No conselho, às vezes nós ficamos emperrados através de muitas pastas no conselho, não conseguimos ir para a rua, não conseguimos às vezes ir em reuniões pelo número de pastas de adolescentes evadidos. Se você chegar na minha sala, você vai ver pastas e pastas. E a gente atrás dessas pastas, notificando as famílias para chegar. Desculpa te interromper, Márcio, só quantos conselheiros são? São 5 conselheiros. Na Constituição fala que tem que ter... São 5 conselheiros. Qual é o número, assim, por exemplo, o número realmente de casos, em média, atendidos por cada conselheiro? Essa divisão é igualitária? É igualitária. Cada caso que chega, vai chegando por distribuição. Cada vez abre um PROC, que é um procedimento para cada conselheiro. Qual que é a média anual, assim? Em média anual, nós temos em média anual de 1.000 e poucos casos. Para 5 conselheiros tutelares, 200 casos, 300 casos.
Aí, só que lembrando que o caso você tem que notificar, você tem que ler relatórios. E você continua... A pessoa volta duas vezes. E você continua acompanhando, às vezes, os casos anteriores, né? Continua acompanhando os casos anteriores. Esses casos são os novos. Os novos. Os antigos, sim. A criança está aí, você continua tendo relação de acompanhamento e tudo isso, né? Isso é igual para todas as regiões, mais ou menos? Sim, creio que é igual. Todos os conselhos têm realmente tido um número enorme nessa ordem de grandeza, nessa ordem de grandeza. Mil casos por ano, mais ou menos? Por ano, mais ou menos isso. Então, entre esses 1000, aquilo que eu queria saber é o seguinte, entre esses 1000, qual são os casos, numericamente falando, que tem maior incidência? Se é a evasão escolar, a questão do problema de drogas, se é a questão da criminalidade, a violência. Na escala desses 1000, percentualmente, qual que incide mais, né? Qual é o percentual? Sim, o percentual que incide mais é a questão de evasão escolar. Porque quando acontece qualquer violação de direito relacionado à criança, a primeira situação que ocorre é não ir mais para a escola. Tá apanhando, tá acontecendo qualquer situação, não tá indo. E nós recebemos essa ficha. E, atrás de cada ficha, o conselheiro deve observar que vai ter uma história ali por trás, o porquê não está indo. O pai saiu de casa, a criança não tem mais recursos financeiros, ou não tem vale transporte para chegar até a escola. Entendi, você tem que estudar a situação da família. Observar que muitas vezes o que chega primeiro é a questão da evasão escolar. E claro que existe outros casos, violência, tudo, mas vamos supor, 60% a 70% evasão, os outros 10% de cada um. Tá. Perfeito. Bom, nós vamos para um breve intervalo e eu espero que você continue com a gente. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento CVC, tudo por uma boa viagem. Forma Plus, por uma vida incomparável. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Outubro é um mês muito importante para todas nós mulheres. É o mês em que somos lembradas de que toda mulher é especial ao seu jeito. São mães, filhas, trabalhadoras, anônimas ou famosas. E todas nós temos uma coisa em comum: a necessidade de se cuidar. E após os 40 anos de idade, esse cuidado precisa aumentar. Procure o seu médico ou posto de saúde para tirar as suas dúvidas e marcar a sua mamografia. Outubro Rosa 2013. Não deixe a sua saúde passar em branco. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Alô galera, meu nome é Gessé Teixeira, presidente da Associação Brasileira de Ciclistas. Gostaria de convidar você para o Passeio Ciclístico Teleton, VTV, SBT e também com o apoio da TV Com. Sábado, a partir das 15 horas, ali em frente ao Shopping Praia Mar, ao lado da Praça do BNH, você é nosso convidado super especial. E também vai estar fazendo uma grande ação para as crianças da ACD. Vai ser muito legal, vai ser divertido. Vem com a gente, traga a sua bicicleta, 3 horas da tarde. Te espero lá, tchau! Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar
Todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos retornando com o nosso TV Com em Debate. Hoje recebendo o Márcio Barbosa, conselheiro tutelar, e o nosso comentarista Nelson Rodrigues. As perguntas estão chegando e eu convido você a participar também, através do 2138-4677. Bom, deixa eu ver aqui, o João do Imbaré. João, forte abraço para você. Eu não me conformo, não acho justo ter dias, principalmente aos domingos, sermos obrigados a descer pela Anchieta e pagarmos o pedágio caro. Estamos pagando e deveríamos ter o direito de descer pela Imigrantes. Vocês acham que um dia isso vai mudar? Será que não há nada que possamos fazer? Nelson, essa é para você, tenho certeza. Eu acho que é para nós, né? Mas tudo bem. Eu acho que o João tem toda a razão. Um abraço para o João. Obrigado pela pergunta. Eu acho que na medida que o santista, a população da Baixada, começar a ter uma atitude mais proativa, né? Atitude de cidadão, né? Reclamar, fazer pressão política, buscar aqueles que você votou, exigir deles um posicionamento junto ao governo do Estado, junto à Ecovias, a gente consegue mudar a realidade. Mas precisa de uma pressão política para que isso ocorra. Porque o que tem que valer é a vontade de quem paga imposto. Esse é o raciocínio que eu queria colocar e sempre tento falar para as pessoas. Nós pagamos e temos o direito de exigir aquilo que é melhor para nós enquanto sociedade. Não adianta ficar só discutindo, né, e não tendo uma atitude proativa. Então acho que a gente tem que procurar pressionar e usar todas as ferramentas que a gente tem. Tem todos os órgãos disponíveis para reclamar, ouvidoria, e principalmente aqueles que a gente elege que tem a obrigação de atender os nossos anseios. Quer comentar, Márcio? Realmente também assino embaixo o que o Nelson está falando, que ele tem esse conhecimento aí. Realmente devemos brigar e lutar por aquilo que nós queremos, né? Realmente se temos nós sentimos aquela realidade, sentimos aquele sofrimento. Se você está pagando muito alto pelo pedágio, o que deveriam as pessoas fazerem é reunir um grupo de amigos que também pagam extremamente caro, e cobrar do governante, cobrar do vereador um posicionamento para uma audiência pública, para brigar para reduzir o pedágio mesmo. Realmente o pedágio está exorbitante, vemos empresas privadas aí trabalhando em cima disso, ganhando muito dinheiro em cima disso, e realmente é uma realidade que nós temos todos combater, né? João, de minha parte, eu acho uma vergonha o que acontece. Nós pagamos o quilômetro rodado, um dos mais caros do mundo no sistema Anchieta Imigrantes. A concessionária Ecovias, que faz parte de um grupo que possui outras 6 grandes empresas, ela fatura milhões. Eu admito que o sistema é bom, a pista da Imigrantes é uma pista boa, mas é muito caro. Deveria ser proibido que os carros de passeio descessem pela Anchieta. O que, infelizmente, eu bato nessa tecla já há bastante tempo, acontece é que, na minha opinião, a pista da Imigrantes foi mal projetada. A pista nova foi mal projetada porque a inclinação dela é muito grande. Isso acaba dificultando, inclusive, que algumas vans e ônibus desçam. Por isso essa briga toda pelos fretados e tudo. Isso já deveria ter sido previsto antes e não terem realizado essa pista com uma inclinação tão grande. Agora, o valor que a gente paga é um absurdo. Nós poderíamos ter o mesmo serviço, na minha opinião, com um valor de pedágio menor.
Mas, Rogério, me permita, você já percebeu que tudo no Brasil, só depois que o leite derrama é que a gente vai consertar a situação? Acho que é o maior defeito do Brasil, né, dos gestores brasileiros, dos entes políticos brasileiros, é a falta de planejamento. Não existe planejamento no Brasil, a ponto de nós termos aqui o maior porto da América, 1/3 da economia passando aqui do nosso lado, e nós estamos sofrendo esse absurdo logístico. Exatamente. Por falta de planejamento. Será que ninguém percebeu que o porto vinha batendo recordes de movimentação de cargas ao longo das últimas décadas? Será que ninguém percebeu que o polo petroquímico de Cubatão estava no limite? Será que ninguém viu os anúncios da Petrobras, da expectativa do pré-sal? Agora nós vamos ter que fazer todas as obras de infraestrutura que são necessárias ao mesmo tempo. Falta de planejamento. Exatamente. Outra pergunta. Do Paulo Sérgio do Boqueirão. Paulo Sérgio, um abraço para você também. Continue nos acompanhando aqui no TV Com. Os alunos do Colégio Florestan Fernandes, na rua Oswaldo Cochrane, no Imbaré, desenharam nos muros do colégio de uma forma muito bela. Da mesma forma que elogiamos este trabalho, repudiamos os analfabetos que picham e riscam vários lugares da cidade. Vocês me permitem fazer um comentário antes de vocês? Paulo, com relação ao muro do Florestan Fernandes, realmente foi uma obra linda. Aproveito a oportunidade para parabenizar Paulo Consentino, que é um artista plástico da nossa região, fantástico, que eu admiro muito, torcedor do Peixe, e que faz realmente esse trabalho e desenvolve esse trabalho, e tenho certeza que todas aquelas crianças que estudam no Florestan ficaram incentivadas e empolgadas a continuarem frequentando a escola. Com relação aos pseudos analfabetos, né? A gente não ter sido das pichações, eu concordo com você. É um absurdo. Eu acho bonito de algumas pichações que são artísticas e tudo isso, mas você realmente chegar lá numa parede de uma pessoa que você não conhece, que você não tem autorização, e às vezes até em equipamentos públicos, em monumentos, você fazer aqueles rabiscos horríveis, ridículos, que não querem dizer absolutamente nada para ninguém, a não ser para 2, 3... com titica de galinha na cabeça. Realmente eu concordo com você que é um absurdo. Você não acha, Nelson? Não só acho, como eu acho que tem que ter punição. Porque, veja, a falta de respeito, eu acho que não deve ser aceita por ninguém. Né? Então, se alguém tem uma atitude dessa, de pichar patrimônio histórico, pichar escola, não são atitudes que a gente possa entender como atitudes de elevação, né? Como alguém que quer contribuir com a sociedade ou quer levar alguma mensagem positiva para a sociedade. Eu não acredito nisso. Às vezes algumas pessoas dizem, não, é porque essas pessoas estão fazendo isso porque não tiveram oportunidade. Eu acho que esse é um tipo de desculpa que hoje, em pleno século XXI, não dá mais para aceitar. Né? Eu acho que tem que ter medida punitiva, né? Se a pessoa tem dom artístico, então vamos canaliza esse dom, né, exatamente, canalizar esse dom para uma escola até pública que possa ajudar ele nisso, mas jamais aceitar a pichação assim no sentido destrutivo, punitivo para a sociedade, de uma maneira revoltada, sem sentido algum do desenvolvimento de qualquer sociedade. Quer acrescentar alguma coisa, Marcos? Eu, em relação a pintar, a utilizar as crianças para pintarem e os adolescentes, eu acho interessante, é legal, bacana, que vai realmente despertar o lado cultural das crianças, o lado artístico. Agora, em relação às pichações, realmente é um desrespeito, realmente deve realmente ser punida as pessoas pelo ato que fez. Vejo que uma das punições que deveria era voltar lá e apagar tudo e pintar os muros, outros muros, né? Realmente é um processo demorado em relação à punição, em relação a adultos. Em relação à criança, quando alguém vê um adolescente estando pichando em ato lá, isso é considerado um ato infracional, que ele pode ser punido por essa situação. O que deveria as pessoas a fazerem é chamar a polícia
que a polícia vai estar indo lá no local, naquele momento lá, pegando, levando para a Delegacia de Infância e Juventude, que é a DIJU, e vai estar montando um inquérito lá sobre ele, sobre ato infracional. Perfeito. E você que está nos assistindo, participe através do 2138-4677, faça sua pergunta, participe com a gente, dando sua opinião a respeito. Agora, Márcio, quero entrar num outro assunto, quero aproveitar essa experiência que você tem pelas ruas, atendendo as famílias, principalmente com foco nas crianças, e dizer para você qual é a relação que você tem, como você enxerga essa quantidade absurda de moradores de rua que nós estamos tendo agora. Existe dentro dessa população crianças também que acompanham esses moradores. Esse número também aumenta, no número de crianças na rua também aumentaram muito, porque eu não sei se o Nelson concorda comigo, mas eu sei até que inclusive parece que vai estar sendo lançada uma campanha agora, por esses dias, pelo nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, para tentar ressocializar, uma tentativa de ressocializar essas pessoas, fazer esse diagnóstico, porque a população, eu não sei quanto a vocês, mas aonde eu ando, me questionam sobre essa quantidade elevada de moradores de rua na cidade. Eu queria saber, no foco infantil, como que você está enxergando isso? Bom, durante todo o meu mandato de conselho, eu tive, pelo menos, que eu me recordo, uns 4 casos em relação a crianças morando na rua. E a maioria das vezes foi por questão financeira, né? A mãe perdeu o seu trabalho, estamos vivendo aí num boom imobiliário, onde o valor dos aluguéis são exorbitantes, e a mãe perde o seu trabalho, né? A parte laboral, e não tem mais condição de estar pagando. Muitas vezes ela ali não conhece o seu direito e acaba não indo numa assistência social, solicitar um recurso, às vezes falta de estudo, e acontece essa situação, acaba sendo despejada e acaba indo para a rua. Graças a Deus, a Zona Noroeste lá na Zona Noroeste nós vivemos numa comunidade acolhedora. Muitas vezes, quando um morador é despejado, tem famílias que acolhem. Não, vem aqui, vai morar, não vai ficar na rua. Nós pegamos muito essa situação. Famílias que realmente perderam o seu ganha-pão, e naquele momento, isso pode acontecer com qualquer um, né? A pessoa realmente às vezes se torna debilitada, perde seu emprego, discute com o chefe e perde seu patrimônio. E vai perdendo e vai acabar indo para a rua. Moradores de rua que eu vejo mesmo de fato na Zona Noroeste são adultos, são pais de crianças e adolescentes que muitas vezes o conselho já interviu, já retirou, já entregou para uma família extensiva, já solicitou a retirada, entregou para um tio, para uma tia, para a avó. Muitas vezes nós vemos os pais usuários de drogas. Eles sim moram na rua, tentamos fazer um trabalho, vamos conversar com esse pai, muitas vezes ele não quer ser tratado e continua ali naquela situação de morando na rua. Muitas vezes ali é usuário de crack. É o que mais vemos na Zona Noroeste. Usuários de cracks morando na rua. Criança e adolescente, graças a Deus, na Zona Noroeste, dois, três casos que eu tive desde 2009 para cá. Realmente. Eu acho que mais aqui para a região da praia, Zona Leste, tudo, eu acho até pela condição, praia, chuveirinho, pontos turísticos, restaurantes. Eu acho que eu tenho visto muito, nos semáforos a gente tem visto, não que eles sejam todos moradores de rua, nada, mas a gente percebe que são crianças realmente que estão, algumas até meio delimitadas fisicamente. Tem uma situação que eu gostaria de frisar, é a questão de crianças e adolescentes fazendo malabares, né? É uma situação que nós vemos, isso sim, aumentando cada vez mais, ali na entrada de Santos. Sim, vários pontos. Vários pontos. A entrada de Santos, em frente ao Extra ali, eu falo da Zona Noroeste. A entrada de Santos, ali em frente ao Extra, perto da igreja Santa Margarida Maria, lá perto, tomando conta de carro, perto do CRIO. E cada vez aumentando cada vez mais. Recebemos denúncia no Conselho Tutelar e de vez em quando a gente acaba se locomovendo até o local.
Chegando no local, a criança evade. O que é importante falar é que o trabalho de tirar essa criança dali, de fazendo malabares ou tomando conta de carro, é um trabalho que deve a prefeitura realizar, não um trabalho de conselho tutelar. Nós requisitamos que a prefeitura realize, e nós requisitamos o quê? Para o serviço social, é uma chamada equipe de rua. Essa equipe de rua é um carro, uma Kombi com um operador social que vai no local, mas só temos um carro. Né? Muitas vezes eu mesmo liguei, eu vi menor, eu liguei para a equipe social para estar indo lá, retirar esse menor daquela situação, fiquei ali esperando e nada de chegar. Recentemente, dentro do CMDCA, eu levei essa situação porque eu acredito que não é só essa Kombi que vai acabar com esse foco. É todo um trabalho, investimento. Mas um número maior de equipes, isso é fundamental. Né? Você não pode trabalhar com uma equipe. Mas espera, só uma parte. É uma Kombi para todos os conselhos tutelares que requisitarem essa Kombi? Não, para o município inteiro. O município inteiro. Você, cidadão, você pode ligar para o 0800 e solicitar, que nem agora. Se você ligar para o 0800, só vai ter uma Kombi com um operador social que vai lá. De ponta a ponta de Santos. Então vamos mudar o foco do programa. Desculpa. É um absurdo. Um absurdo. Mas... Se a gente está aqui anunciando, né, o aumento significativo de moradores de rua, de crianças nessa situação e tudo isso, e nós temos uma Kombi com uma equipe para atender o município inteiro, Você está dizendo, para ficar bem claro, que existe uma Kombi da Secretaria de Ação Social, tem uma Kombi para realizar esse serviço. Para fazer esse serviço. Para uma cidade como a nossa, é pouco, muito pouco. Eu acho que até podemos aqui nessa bancada reivindicar o prefeito, né? Não, mas não tenha dúvida. Porque é uma realidade que talvez ele nem saiba ou não foi informado. Sim, não tenha dúvida. Pô, se são 5 conselheiros para cada, eu tinha que ter pelo menos 2 Kombis para cada 5 conselheiros. No mínimo, né? O que é importante falar é que a questão da Kombi não é para o conselho tutelar. A Kombi é para a população. Eu sei, porque... Você vê o menor lá na rua, você pessoal ligar para o 0800 e solicitar que a Kombi vá lá. Não, eu liguei várias vezes já. Ali no Canal 6, ali no Canal 6 tem muito, pessoal, teve uma época, até 30 dias atrás, mais ou menos, 20, 30 dias atrás, estavam acampando ali no Canal 6. Eu ligava direto só que eu achei que uma Kombi era para fazer com esses operadores sociais e tudo, era para fazer essa abordagem ali. Mas não que os conselhos tutelares, todo mundo se utilizasse da mesma Kombi. Sim. Aí, peraí. Então a gente não quer resolver o problema. Porque é uma cidade de mais de 400 mil habitantes, né? Então eu vou ficar na expectativa, vou aproveitar até para ficar na expectativa agora, já que eu fiquei sabendo que a prefeitura vai anunciar esse projeto novo de tentar ressocializar, fazer esse diagnóstico e todo, e pleitear pelo menos, vão aumentar a estrutura, senão não tem projeto, senão fica tudo na teoria. Sim. Né? Não dá para a gente pensar... a teoria precisa andar junto com... Você tem que dar estrutura. O Conselho Tutelar, ele é um articulador de políticas públicas. Nós, além de atender o caso específico, nós participamos do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Ele tem um poder de gerir as políticas, de reivindicar. E... eu cobrei um grupo técnico específico para esses casos de crianças fazendo malabares, para crianças tomando conta de carro. Porque eu acredito, claro, tem que aumentar o número de Kombis, sim, urgente, né? Isso daí já a gente vem brigando muito. Quando a gente diz Kombis, vamos deixar claro, aumentar o número de equipes aptas a desenvolver esse trabalho. Sim, devemos aumentar operador social, de repente um assistente social, dependendo da complexidade. A gente precisa ter alguém que faça essa abordagem diferenciada, que tenha, não é só a questão do carro. Poderia ser uma Kombi, como poderia ser um carro qualquer. A questão de você ter a equipe multidisciplinar, competente a realizar esse trabalho. Ou seja, estamos sem estrutura para dar suporte aos conselhos e à própria secretaria. E à própria população, porque esse é um serviço da população. É chamada equipe de rua. Eu vou começar a cobrar mais. Essa equipe de rua que tem esse trabalho de fazer a abordagem. É uma pessoa que tem... Porque o conselheiro ele não tem esse estudo para fazer uma sensibilização naquele momento que a criança está lá.
trabalhar, né? Porque isso precisa de curso, precisa de todo um trabalho para multidisciplinar. Um trabalho multidisciplinar, mas é um conhecimento técnico que deve realmente aquela pessoa que trabalhe para que a abordagem surja efeito. Porque eu, como conselheiro, já fui em algumas situações, porque eu sou um morador também da Zona Noroeste e fui andando, caminhando, e você encontra às vezes algum menor. Quando eu falo que sou conselheiro, a criança foge, ela vai ficar ali, né? Ela acha que eu vou punir. Então precisa de realmente uma pessoa preparada. É realmente uma só Kombi, né? Não surge efeito, né? Claro, porque dá uma criança lá fazendo malabares na ponta da praia, outra na Zona Noroeste nesse horário, como que vai resolver uma equipe só? Então tem que tem que ampliar o número de equipes. Só que eu vejo também que tem que ter realmente um grupo de trabalho específico para esses casos, que eu vejo aumentando em relação a isso. Certo. Vamos lá, eu tenho aqui algumas perguntas que eu faço questão de, principalmente da Rosa da Aparecida. Dona Rosa, um beijo para a senhora. Estou sabendo que amanhã é seu aniversário. Quero desejar toda a felicidade do mundo e espero que essa data se repita por muitos e muitos anos mesmo. Principalmente porque a senhora é sempre muito gentil e hoje, mais uma vez, fez um comentário aqui muito gostoso para quem está lendo. Ela fala assim: cada vez esse programa está melhor. Os assuntos estão maravilhosos. Esse programa está melhor que a TV Globo. Aí, viu só? A senhora realmente é muito gentil. Hoje uma menina de 11 anos já está com filho. Na minha época ainda brincava de boneca. Eu vi esses dias 2 menininhos correndo com um revólver na mão. Não sei se era de verdade, mas as crianças têm que ter brincadeiras de criança. Isso não deveria mudar? É o que a gente estava falando, Dona Rosa. Infelizmente, o problema, e aqui eu volto a falar de novo, é que as nossas famílias realmente estão desestruturadas. Esses valores da família estão se perdendo e a gente acaba, isso reflete nas crianças. A Nívia do Gonzaga, um beijo para a Nívia também. O prefeito Rui Gonzalez faleceu no presídio de Tremembé. Será que porque agora que ele morreu, ele virou ídolo? Pelo que estou vendo na internet, parece que sim. Também queria que comentassem sobre o mendigo que está agredindo as pessoas no Gonzaga, principalmente as mulheres e idosos. E quando eu vejo, atravesso a rua. Eu escutei alguma coisa com relação a esse mendigo, eu só não sei do Rui Gonzalez, não acompanhei. Sabe alguma coisa, Nelson? Não, primeiro eu queria tomar a liberdade de mandar um feliz aniversário para a Dona Rosa, Dona né? Dona Rosa sempre participa do programa, um feliz aniversário para a senhora. Em relação ao ex-prefeito que teve aí uma série de situações envolvidas na instância criminal e que faleceu, eu apenas tive a notícia pela imprensa do falecimento dele e nada mais do que isso. Né? Eu também desconheço outro. Agora, em relação ao que a Nívia falou, é mais um assunto que está dentro desse que a gente colocou aqui, que eu acho que convidados como o Márcio e esse programa têm prestado um relevante serviço à sociedade santista, né? Porque a gente detecta os problemas aqui com os convidados, a gente encaminha pedidos e pleiteia, como foi feito agora aqui, e hoje nós detectamos o problema da Kombi, e teve o problema que ele levantou também anteriormente, que foi a questão do boom imobiliário também sendo um gerador de problemas para a criança e para o adolescente, na medida que alguém possa ser despejado por falta de condições financeiras, e essa criança pode ocasionalmente ir para o crime ou ir para a droga, enfim, ir para a rua. Então, é um outro desdobramento que é um viés interessante, é um assunto que daria para fazer em 3, 4 programas, né? Isso. Seguramente faremos no futuro. E eu acho que, por hora, o que eu teria para falar sobre essa questão do morador, que não vi ele cometendo esse crime, é uma questão que tem que se chamar a Guarda Municipal, a Secretaria de Ação Social. Provavelmente deve ser algum transtorno, alguma coisa psíquica, né? Ele não deve ser só agredindo. Tem que ser avaliado, né? Tinha aquele outro que andava de cuequinha, lembra? Um que andava praticamente nu pelo Gonzaga. O que a gente precisa também talvez os assessores do prefeito, e a gente tem contribuído muito para o governo, não no sentido de estar privilegiando o partido A ou B, mas nós queremos a nossa cidade uma cidade cada vez melhor. Nós precisamos aqui de um centro de triagem mais bem aparelhado, né? Para situações como essa levantadas pela Nívia, a gente poder pegar o cidadão, levar para que ele seja avaliado, para ver qual é a situação real dele. E eu tenho uma última pergunta aqui, que infelizmente nosso tempo está se esgotando, mas eu vou ler a pergunta, deixar no ar.
que ela foi direcionada para o Nelson, e ele vai, ela dirigida, está escrito aqui, para o Nelson, é do Fernando da Pompeia. Gostaria de ouvir do Nelson o que é uma pessoa inteligente, a opinião sobre o que o Dr. André comentou no programa de ontem, que há anos atrás, na ditadura, os prefeitos eram biônicos. Eu acho que a informação está equivocada. Na época da ditadura existia ordem, respeito, civismo nas cidades. Desculpa, nas escolas. Então, Fernando, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu vou deixar aqui a pergunta para o Nelson. No próximo programa que vier, ele pode responder, como pode ligar para você. Eu quero agradecer todos vocês que estiveram com a gente, acompanhando. Espero que continuem nos acompanhando toda a grade da TV Com. Ao Márcio Barbosa, quero agradecer, Márcio, sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui no programa. E ao Nelson Rodrigues, que é sempre também com seus comentários muito inteligentes. Foi um prazer. Obrigado. Boa noite a vocês, viu? E boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus e continuem com a TV Com.